Muito bem, você que escuta esta pregação, onde esta pregação chegar, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Quem vos cumprimenta é o vosso irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias. Quero aqui deixar uma palavra para a sua meditação. Você que escutará esta pregação via áudio pela rádio Avivamento em Pirassununga FM no Anchor, pela rádio Avivamento em Pirassununga, a voz do avivamento via Spreaker, ou pelo YouTube, ou até mesmo em uma transmissão de áudio ao vivo via Facebook. Você que escutará essa transmissão, de algum modo essa pregação chegará à tua vida, que esta palavra abençoe o seu coração. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 10, versículo de número 1 em diante, o Senhor nos diz o evangelista Lucas relatando: depois destas coisas, o Senhor indicou outros 70 e os enviou aos dois, ou de dois em dois, na sua frente, a cada cidade e lugar onde ele mesmo estava para ir. Começou então a dizer-lhes: a colheita deveras é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso rogai ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Até aqui. Meus queridos e amados ouvintes, o Senhor Jesus, ele chama aqui 70 discípulos. Outra versão dirá que eram 72. E pode ser que Lucas tenha sido um desses 72 discípulos que foram enviados. E o Senhor Jesus os envia a pregar e a fazer a obra missionária. E as primeiras palavras de Jesus Cristo, claro, creio eu que ele deu a ordem aos discípulos para pregarem, curarem e expulsarem demônios. Mas ele diz no versículo 2: a colheita deveras é grande. A colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Por isso rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Nunca se viu um tempo em que se precisa tanto de missionários para pregar o Evangelho. Precisa-se até de missionários para pregar aos próprios crentes. Precisa-se de missionários, precisa-se de pessoas que façam missões, que preguem o Evangelho de toda e qualquer maneira. Talvez você me pergunte: como fazer missões? Como eu posso ser um missionário se eu não posso sair da minha casa? Se eu não posso sair da minha cidade? Se eu não posso sair do meu país? Como eu posso fazer missões? Como posso pregar o Evangelho? Há várias maneiras de se fazer missões. O Senhor Jesus nos enviou como cordeiros ao meio de lobos. Quem sabe onde você trabalha, há pessoas que não são cristãs e até querem o seu mal. E o Senhor Jesus te enviou a você, como ele diz em São Marcos 16,15: ide por todo mundo, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É seu dever, é sua obrigação como cristão pregar a palavra. É seu dever, é sua obrigação como crente em Cristo proclamar as boas novas do Evangelho. O Evangelho não é prosperidade, não é riquezas, não é casa própria, não é chave de carro, não é chave de casa, não é essas revelações que tem por aí. Pois a palavra vai dizer em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que havendo Deus antigamente tendo falado pelos profetas, hoje fala a nós pelo Filho. E que Filho é esse? É o Senhor Jesus Cristo, conforme está no Evangelho segundo São João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A revelação está na palavra.
Muitos hoje têm corrido atrás de profetas, têm corrido atrás de revelações, saindo um pouco da mensagem. Mas sempre tenho que enfocar e exortar a cada um que ouve as pregações desta rádio a despertar para ler a palavra e declarar o que está escrito nela. Declarar o que está escrito na palavra. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, diz Hebreus 4:12, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, poderosa para cortar juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E aqui o Senhor Jesus ele nos manda pregar esta palavra. Esta é a palavra profética. 2 Pedro 1:19. Esta é a revelação. Esta é a palavra revelada. Se alguém quer uma revelação, não há maior revelação do que o Evangelho. Não há maior revelação do que a Bíblia. Não há maior revelação do que o ID do Senhor Jesus Cristo. Ele nos manda ensinar as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que Ele nos tem mandado. São Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20a. Será que Ele mandou a cada um de nós mandar as pessoas guardarem, observarem revelações? Será que Ele mandou a cada um de nós observarmos? Eis que Deus manda dizer, Deus falou para mim, Deus me manda falar, Deus me manda entregar. Onde está isso na palavra, meus amados? Quando a palavra é clara que os profetas de Deus, quando eles abriam a boca para falar, eles diziam, assim diz o Senhor. Deus, Ele é um Deus sério. Ele é um Deus que não tolera palhaçada. Ele é um Deus que não tolera brincadeiras. Ele é um Deus que não tolera criancice, meninice, palhaçadas, brincadeiras com o nome dele. Ele até mesmo diz em Êxodo capítulo 20, versículo de número, se eu não estou enganado, no versículo 7 ou no versículo 8 do capítulo 20 de Êxodo. No capítulo 20, quando está dando a Moisés os 10 mandamentos, ele dá ali no 3º mandamento, no versículo 7, não deves tomar o nome do Senhor, teu Deus, de modo fútil ou em vão, pois o Senhor não deixará impune aquele que tomar o seu nome do modo fútil. E tomar o nome de Deus de um modo fútil e tomar o nome de Deus em vão não é somente pregar mentiras em nome de Deus num púlpito. Também não é somente fazer piadas em nome de Deus. É revelar o que Ezequiel chama de visão mentirosa. Revelar coisas que Deus não falou. Mandar dizer coisas que não viu. Paulo ele diz em Colossenses 2:20, ninguém, pois, vos engane com culto dos anjos, com pretexto de humildade, culto dos anjos, se metendo em coisas que não viu, estando debalde, inchado da sua carnal compreensão. Deus ele é sério no que faz. Deus não é um Deus de brincadeira. E o que me entristece é que tem pregadores hoje, muitos deles jovens, rapazes, que têm transtornado o Evangelho. Têm seguido a onda de grandes homens de Deus, talvez homens que alguns deles se corromperam, mas têm seguido a onda de qualquer máquina Kodak que aparece. Qualquer pregador máquina Kodak, ou como diria aqueles pregadores que revelam casamentos, os pregadores Fujioka, cada um deles tem seguido esses tipos de pregadores. E hoje nos cultos não faltam revelações, não faltam profecias, não faltam Deus me falou, Deus me mandou, Deus mandou entregar, Deus mandou dizer, Deus falou para mim. Amados, João fala na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, para provarmos os espíritos se procedem de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm infiltrado pelo mundo.
Deus não está em revelações mentirosas, pois tudo que ele quer dizer, ele diz na palavra. É claro, a Bíblia vai dizer em Joel 2,28 e vai reiterar em Atos 2,17 que nos últimos dias Deus derramaria visões. Sim, sonhos e visões sobre o seu povo. Mas a Bíblia não diz a respeito dessas revelações que têm sido entregues no dia de hoje. A Bíblia não fala em maneira nenhuma. Inclusive, do capítulo 11 de São Mateus, a Bíblia vai dizer o seguinte: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. João Batista foi o último dos profetas. Ele era o Elias, que havia de preparar o caminho para o dia do Senhor. E que dia é esse? A primeira vinda de Cristo. E nessa segunda vinda de Cristo, Deus também preparou precursores. Deus derramou do espírito do profeta Elias, preparando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus se manifestou em vários pregadores. Um deles, posso citar, é o saudoso evangelista Billy Graham, que faleceu há 2 anos atrás. Diz uma profecia que quando Billy Graham morresse, não se levantaria outro profeta. Todos os profetas. E creio eu que ele foi o último João Batista que precursou o dia do Senhor, ou seja, a segunda vinda de Cristo. E hoje pregadores querem se apoiar em revelações, querem se apoiar em profecias, querem se apoiar em Deus me mandou falar, Deus me mandou entregar, Deus falou para mim, Deus te mostrou, Deus me mostrou você. Profecias em vão, coisas que eu não saberia descrever a vocês, mas pregadores estão inchados em suas carnalidades. Pregadores usam de PNLs, psicologia, hipnose nos cultos para enganar as pessoas. E muitas vezes eles não oram. Dizia Leonard Ravenhill, o grande avivalista inglês, que o pregador que não passa 2 horas em oração antes de subir a um púlpito para pregar, ele não está apto a exercer o ministério da pregação. Fortes palavras, porque hoje é difícil você encontrar um homem de Deus ou uma mulher de Deus que passa 2 horas em oração antes de pregar. Talvez nós fazemos uma oração muito rápida, como diz alguns homens de Deus, um Pai Nosso que nem um narrador de futebol. Fazemos um Pai Nosso muito rápido e vamos para o culto e apenas pedimos a proteção de Deus ao sair de casa. Quando chegamos à igreja, temos a confiança de que Deus dará a palavra na nossa boca sem estudar. Somos preguiçosos, desleixados, não estudamos a palavra. E para fazer missões, e voltando no texto de Lucas, para fazer missões é necessário preparação. Paulo diz em Efésios 6, do 10 ao 18, mas ele vai dizer ali em algum versículo: e calçados os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Nós temos que nos preparar para pregar o Evangelho. Não é pregar o Evangelho de qualquer maneira. Até porque se você for chamado para curar um enfermo ou expulsar um demônio, você pode passar vergonha se você não estiver preparado, se você não tiver a unção do Espírito. Mas eu tenho a unção do Espírito, eu sou batizado com o Espírito Santo. Isso não basta. É necessário buscar o batismo com fogo. É necessário buscar cada dia um novo revestimento do Espírito. Se você não ora um dia, você notará a diferença. Se você não ora uma semana, a sua casa notará a diferença. Se você não ora por um mês, as pessoas notarão a diferença. E não é uma diferença boa. Você tem que buscar revestimento de Deus em oração. Nem que seja por 15 minutos. Mas dobre os seus joelhos e comece a clamar a Deus. Ore a Deus até que os seus joelhos estejam calejados. Ore a Deus até que os teus joelhos sangrem.
Ore a Deus até que os seus joelhos queimem de brasas e que o teu corpo corra eletricidade. Chore na presença de Deus pelas almas que estão perdidas. Chore na presença de Deus pelas almas que estão se perdendo. Quantas almas, quantas vidas, talvez você pense: ah, mas estamos em quarentena, as ruas estão vazias, as pessoas estão em casa. Mas não, há pessoas que estão sofrendo, há pessoas que mesmo na quarentena estão saindo de casa porque são escravas do vício das drogas, são escravas do vício, e elas têm que satisfazer os seus desejos, senão elas morrerão, elas enlouquecerão. E você, o que tem feito? E você, o que tem feito pela obra de Deus? Havia um grande homem de Deus, e há ainda que o respeito muito, que ele dizia uma frase assim: o que você tem feito pelo reino? O que você faz pelo reino? E eu quero perguntar a você: o que você tem feito pelo reino? Ah, eu tenho depositado a minha oferta. Eu tenho depositado o meu dinheiro na salva. Eu tenho enviado a minha oferta de missões. Eu tenho patrocinado os programas de rádio e de TV. Não é somente isso. Deus requer muito mais de você. E aqui ele diz que ele enviou 70. Enviou de 2 em 2. A Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só. E a Bíblia fala que é melhor serem 2 do que 1. Se um cair, o outro o levantará. Mas não quero falar aqui de casamento. Tenha sempre alguém que possa te auxiliar na pregação do Evangelho. Pode ser a sua esposa, pode ser a sua namorada, a sua noiva também. Diga aos rapazes, e de semelhante modo, reversamente às moças. Mas pregue o Evangelho. Se você tem aquele companheiro, amigo de missão, que ora junto com você, que sai com você para evangelizar, saia com ele. É melhor do que você sair sozinho. Mas também, se não houver ninguém, vá você e pregue o Evangelho. Ah, mas eu não posso sair em tempos de quarentena. Tudo bem, mas pregue o Evangelho pelas mídias sociais. Agora é tempo para se revelar quem prega a palavra de verdade e quem não prega. Porque estamos numa pressão. Estamos sendo pressionados a que cada um de nós pregue pelas mídias sociais. Estamos sendo pressionados agora que todos aqueles que pregavam nas igrejas são pressionados a irem são desafiados, a palavra melhor dizendo, para ir para as mídias sociais e pregar o Evangelho. E muitos daqueles que você via, que pregavam, que tinham agenda aberta, que faziam agenda aberta, que pregavam, que revelavam, que curavam, não revelaram o coronavírus, não oram pelos enfermos, não oraram pelos infectados. Cadê eles agora? Onde estão aqueles pregadores que revelavam, que curavam, que faziam acontecer? Inclusive o Senhor Jesus diz em São Mateus 7, 21 e 22: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Ao contrário do que as pessoas dizem, não é nunca vos conheço, é nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Obreiros fraudulentos, que Paulo vai dizer que se transfiguram-se em apóstolos de Cristo. Pessoas que se dizem enviadas por Deus, quando na verdade não é o Espírito de Deus que as está enviando. Porque muitas vezes elas se levantam contra quem tem uma mensagem de correção. E Jesus envia de 2 em 2 a pregar a palavra e a curar os enfermos. O princípio essencial da doutrina de Cristo é que quando pregamos a palavra, os sinais se seguem. Uma boa pregação de cura e de libertação
ela tem que ser acompanhada primeiramente de uma pregação de doutrina da palavra. Tem que haver doutrina. Tem que haver doutrina. A palavra de Deus diz que não havendo profecia, Provérbios 28:13. 28:13 não. 28:13 alcançará misericórdia. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 29. Creio que Provérbios 29 vai dizer que... Provérbios 29:18. Onde não há visão, o povo está desenfreado, mas felizes são os que guardam a lei. Aqui se diz visão, mas não diz visão do Deus me mostrou que isso e isso e isso. É visão da palavra de Deus. Onde não há uma visão de reino, onde não há uma visão de pregação do evangelho, o povo anda desenfreado. O povo não quer saber de arrependimento. O povo quer saber de uma pregação fast food, uma pregação que satisfaça os seus próprios desejos, uma pregação que satisfaça os seus caprichos, uma pregação que satisfaça os seus desejos materiais. Se a pessoa precisa de cura, eu vou ver o que Deus tem para falar para mim. Se ela quer casamento, eu vou ver o que Deus tem para falar para mim. Se ela quer saber qualquer coisa de Deus, entre aspas, Deus, eu vou ver o que Deus tem para falar para mim. Ela quer uma causa na justiça, eu vou ver o que Deus tem para falar para mim. E fica nessa coisa. Quando ela vai no culto e ela diz essa frase, eu quero ver o que Deus tem a falar para mim, ela não está interessada na pregação do evangelho. Porque até nós que somos pregadores da palavra, ensinando a palavra, somos chamados de chatos. Somos chamados de antiquados, religiosos. De religiosos e até de falsos profetas. Mas esses pregadores, de revelação, de profecia, de visão, eles são até aplaudidos. E o Senhor Jesus diz na versão de Lucas do Sermão da Montanha: ai de vós quando vos aplaudirem, porque assim faziam vossos pais aos falsos profetas. Bendito é o nome do Senhor. E essas pessoas são aplaudidas. São aplaudidas. Essas pessoas são aplaudidas, são buscadas no YouTube, nas redes sociais. Aquelas famosas pregações e revelações, Deus vai te chamar pelo nome. Eu vou revelar e Deus vai te chamar pelo nome. É claro que, entre aspas, Deus está chamando pelo nome. As pessoas estão ali digitando comentários: pastor me revela, pastor me revela, pastor me revela, revela a minha vida. Tem gente que chega a colocar: revela a minha vida, me revela, pastor, ora por mim. E começa a expor a vida em comentários, em chats ao vivo do YouTube, do Facebook. Ora pelo meu filho que está preso, pelo meu marido que se separou, pela minha filha que está na prostituição. E ali, o pregador esperto, malandro, se utiliza de um artifício, se utiliza de uma psicologia, de uma hipnose, para pegar a mente incauta e usa de um artifício dizendo: olha, você que colocou um comentário, nome fulano de tal, Deus falou para mim que tem isso acontecendo na sua vida. E a pessoa fica alegre e fala: sou eu, aleluia. Amados, a palavra de Deus diz em 1 Pedro 4,17 que já é tempo que o julgamento comece pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. Essa epidemia de coronavírus, essa pandemia que está acontecendo, que nós temos que ficar nas nossas casas, é por culpa não só dos pecados da humanidade, mas das heresias na casa de Deus, dos falsos profetas que têm distorcido a palavra de Cristo e levado consigo, conforme Paulo dirá
dirá a Timóteo, mulheres carregadas das suas concupiscências. 1 Pedro 4,17. Pois é o tempo designado para o julgamento principiar com a casa de Deus. Ora, se primeiro começa conosco, qual será o fim daqueles que não são obedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo está sendo salvo com dificuldade, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Assim também, os que estão sofrendo em harmonia com a vontade de Deus persistam em recomendar as suas almas a um Criador fiel, enquanto estão fazendo bem. Ao contrário do que prega o mundo, o verdadeiro, ou que prega dita igreja, o verdadeiro pregador não é aquele que revela, não é aquele que parece estar vivendo uma vida vitoriosa. Não. É o pregador que sofre, é o pregador que apanha, é o pregador que sofre e chora pelas almas, por amor do Evangelho. É o pregador que muitas vezes é chamado de carnudo, mas está pregando o Evangelho na sua sinceridade e denunciando os falsos profetas. E concluindo, a colheita deveras é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Nunca se precisou tanto de missionários como hoje. Precisa-se de missionários para pregar aos próprios evangélicos. Precisa-se de missionários para pregar às próprias igrejas. As igrejas, perdão aos meus irmãos de outra religião, de outra crença, mas as igrejas evangélicas se neocatolicizaram e precisamos de pregadores que preguem as igrejas, assim como Lutero foi levantado no meio da igreja romana para pregar naquele tempo. Precisamos de novos Luteros, homens que se levantem, homens que preguem uma mensagem de avivamento para uma igreja que está morrendo. Precisamos de homens que a palavra vai dizer em Ezequiel 22:30 que estão tapando o muro, estão parados na brecha intercedendo pelo povo, e Deus não tem achado. Deus procura por você. Ele diz em Isaías 6:8: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Será que você dirá como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim? Será que você é capaz de fazer missões pela rede social? Será que você é capaz de ganhar almas para Cristo? Será que você é capaz de ganhar almas para Cristo pela rede social? Será que você é capaz de ganhar almas compartilhando, nem que seja compartilhando alguma coisa do Evangelho? Ou você também quer entrar na onda, pregando, revelando, curando, e naquele dia você chegar diante do Senhor e dizer: no teu nome eu curei, no teu nome eu expulsei, no teu nome maravilhas eu fiz, e o Senhor vai dizer: nunca vos conheci. É claro, naquele dia também haverá muitos que dirão assim: no teu nome eu expus a palavra, no teu nome eu preguei a palavra, e ele dirá: nunca vos conheci, porque haverá também, Jesus diz que haverá pessoas que dirão: comíamos e bebíamos contigo, e tu ensinavas nas nossas ruas. E o Senhor Jesus dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas quem prega a palavra é mais digno de ser cobrado. Sim, mas os que serão mais cobrados no dia do juízo são aqueles que fazem sinais e maravilhas, tem visões e revelações, muitas visões e revelações. O mundo está cansado de revelações. O mundo está cansado de visões e das pessoas apresentarem a Deus como um Deus político. Um Deus político. Um Deus que faz promessas. Um Deus, entre aspas, que não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é o Deus de Números 23:19, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo feito alguma coisa não faria, e tendo falado não cumpriria, ele cumpre a sua palavra.
Ele cumpre a sua promessa. Ele é o Deus de 1 Samuel 3, que usou Samuel e nenhuma das suas palavras deixou cair por terra. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. E o mundo está cansado de um Deus apresentado como um Deus político, um Deus que faz promessas que não cumpre. E as pessoas esperam pela promessa e a promessa não é cumprida. Esse surto, essa pandemia de revelações pode ser combatida. Mas Deus conta comigo e com você. Deus conta comigo e com você como atalaias para nos levantarmos e pregarmos a palavra. Deus conta comigo e com você para como grandes vozes de trombeta pregarmos o Evangelho de Cristo, pregarmos a segunda vinda de Cristo, como grande voz de trombeta, anunciando o Evangelho do Reino, pregando a palavra e anunciando que breve Ele vem. Me despeço de vocês, dizendo que o Senhor abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante sobre ti o teu rosto e te dê a tua santa, eterna e bendita paz. Que o Senhor te guarde, te abençoe e te ilumine. E daqui a pouco retornaremos na rádio às 3 horas do 6º dia da campanha de 21 dias de oração, clamando pela Igreja de Cristo. Campanha esta em Provérbios 21:21. Aquele que busca benevolência achará justiça e achará glória. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quem despede de vocês é o vosso irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias. Boa tarde a todos com Jesus. Paz seja convosco.